Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. No nosso mergulho de hoje, a gente vai dissecar a fundo o conceito mais fundamental de um tributo no direito brasileiro. A ideia aqui é transformar a complexidade da lei em algo super claro e prático. Porque, vamos combinar, quando a gente domina a anatomia exata dessa regra, a compreensão de todo o resto do sistema tributário fica infinitamente mais fácil, né? Então, preparem-se para dominar esses conceitos com total segurança. E para entender de verdade o que é um tributo, a gente precisa quebrar a definição legal em 6 blocos lógicos. A nossa rota vai ser a seguinte. Primeiro, o motor do Estado. Segundo, dinheiro e obrigatoriedade. Terceiro, a regra da lei. Quarto, tributo contra multa. Quinto, sem escolha para cobrar. E a gente encerra com o checklist final. Vamos começar pelo ponto número 1, o motor do Estado e as receitas derivadas. Pensa no Estado como uma máquina, uma engrenagem gigantesca. E para manter hospitais funcionando, escolas abertas, estradas asfaltadas, essa máquina precisa do quê? De combustível. Esse combustível é a receita, e a principal forma de colocar isso no tanque são os tributos. Mas olha só, tributos definitivamente não são contribuições voluntárias, não é uma vaquinha. Eles são o que a gente chama de receitas derivadas. Por quê? Porque elas derivam diretamente daquele poder que o Estado tem de exigir valores do bolso de entidades privadas para fazer a engrenagem girar. É uma exigência imperativa, sem choro. Beleza, vamos mergulhar nisso aqui. Esse é o mesmíssimo texto do famigerado artigo 3º do Código Tributário Nacional. Eu sei, à primeira vista é um bloco de texto que assusta. Prestação pecuniária compulsória, atividade vinculada. Mas calma, não tem motivo nenhum para pânico. A partir de agora, a gente vai pegar esse monstro e dissecar característica por característica, palavra por palavra, para mostrar como isso se aplica na vida real. Isso nos leva à seção 2, dinheiro e obrigatoriedade. Vamos falar de pecúnia e compulsão. O primeiro pilar é a prestação pecuniária. Traduzindo, o Estado precisa de grana. Ele não quer o seu trabalho braçal. E ele não quer receber sacas de café ou bens aleatórios. O pagamento tem que acontecer em moeda, o nosso dinheiro, ou em algo que seja facilmente convertido em valor financeiro. Sabe aquela ideia histórica de pagar imposto trabalhando para o rei ou entregando parte da colheita? Esquece. O foco do Estado moderno é puramente econômico. E aqui tem uma clássica pegadinha de prova daquelas que derrubam muita gente boa. A regra geral é bem clara. Não dá para pagar dívida de imposto encostando um carro no pátio da prefeitura ou entregando mercadoria do seu estoque. Porém, o CTN traz uma exceção explícita, a dação em pagamento com bens imóveis. Ou seja, dependendo da lei específica, o contribuinte pode sim entregar um terreno, um apartamento ou uma fazenda para quitar aquela dívida gigante. Então, muita atenção para não confundir bem imóvel com bem móvel na hora de classificar isso, viu? O segundo pilar do nosso artigo 3º é a prestação compulsória. Lembra que eu falei que não é vaquinha? Pois é, o tributo não depende da boa vontade de ninguém. Aconteceu o chamado fato gerador, a obrigação nasceu. Por exemplo, você foi lá, comprou uma casa, assinou o papel, virou proprietário. Bum! Automaticamente a obrigação de pagar o IPTU já existe, é 100% obrigatório. Claro, a gente pode discutir o cálculo na justiça, mas simplesmente escolher não pagar porque não concorda? Sem chance. Indo em frente, seção 3, a regra da lei. E aqui a gente entra no princípio da legalidade. Então, o ponto crucial é como o Estado pode legalmente tirar o nosso dinheiro. A base de qualquer democracia passa por isso aqui, o princípio da legalidade. O patrimônio de ninguém pode ser confiscado só por capricho de quem está no poder. É o que diz o artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Resumindo a ópera, só uma lei formal, passadinha lá pelo processo legislativo, tem poder para criar um tributo. Vamos de comparação para fugir das armadilhas. Imagina que amanhã o prefeito da sua cidade baixa um decreto criando uma taxa nova. Essa cobrança é absolutamente inválida. Decreto não cria tributo. Agora, e do outro lado da balança? Uma medida provisória pode criar tributo? E a resposta é sim. O STF admite isso como válido, desde que siga algumas regrinhas constitucionais específicas, claro. Então, fiquem muito espertos com a diferença entre um mero decreto e o peso de uma medida provisória na jurisprudência. Seção 4. Tributo contra multa, onde a gente separa a arrecadação de sanção. Agora eu proponho uma pausa rápida para reflexão. Pensa comigo, os tributos servem para punir? Quando a gente paga o imposto, a gente está recebendo um castigo por ter feito algo de errado?
E isso ilustra de forma brilhante o nosso quarto pilar. O tributo simplesmente arrecada. A intenção do Estado é botar dinheiro no caixa. A multa, por outro lado, pune. É a tal da sanção. Se você atrasa o pagamento do imposto, o que acontece? Você vai pagar o valor do imposto devido, que é para a engrenagem funcionar, mais uma multa pelo atraso, que aí sim é o puxão de orelha pelo comportamento ilícito. São dois mundos totalmente diferentes, e o artigo 3º deixa claro, tributo não é sanção por ato ilícito. Mas aí surge aquela dúvida de $1 milhão. E se a grana vier de um crime? É aí que entra o famoso princípio pecunia non olet, que do latim significa o dinheiro não cheira. O STF é puramente objetivo nessa hora. Se alguém ganha dinheiro com contrabando, por exemplo, essa renda vai ser tributada do mesmo jeito. O motivo é simples, o imposto incide sobre a riqueza gerada, não importa se a origem é feia. Se não cobrasse, seria até injusto, né? Ia dar uma vantagem competitiva absurda para o criminoso em relação a quem trabalha duro e legalmente. Crime é problema do direito penal, mas no direito tributário, gerou renda, paga imposto. Estamos chegando na reta final, seção 5, sem escolha para cobrar. A famosa atividade administrativa vinculada. O último pedacinho da nossa definição diz que a cobrança é uma atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso quer dizer no mundo real? Quer dizer que o auditor fiscal da Receita não tem liberdade de escolha, zero discricionariedade. Se a lei manda cobrar e ele encontra uma dívida, ele é obrigado a lançar e cobrar o tributo. Ele não pode olhar para o processo, sentir pena ou achar inconveniente e decidir perdoar a dívida. A ação dele está presa, engessada e literalmente vinculada ao que a lei determina. E para fechar com chave de ouro, seção 6, o nosso checklist final. Tira um print mental dessa tela agora. Sempre que vocês se depararem com um caso prático na prova, apliquem essa ferramenta aqui. São 5 perguntinhas rápidas. 1. É pagamento em dinheiro ou valor econômico? 2. É totalmente obrigatório? 3. Foi criado por uma lei formal? 4. Você tem certeza que não é punição de algo ilícito? 5. A cobrança é vinculada sem escolha para o agente? Se o caso prático respondeu um grande sim para todas essas 5 perguntas, parabéns, a gente está diante de um tributo com a anatomia exata do artigo 3º do CTN. E para a gente amarrar tudo isso, deixa essa reflexão no ar. Na próxima vez que o Estado bater na porta cobrando alguma taxa esquisita, façam o teste. Coloquem essa anatomia à prova. O Estado está exigindo um tributo de verdade, dentro das 4 linhas da Constituição, ou acabou cruzando o limite do aceitável? Dominar esses conceitos é o que separa quem apenas decora a lei de quem realmente entende o jogo. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e continuem sempre curiosos, dissecando cada informação. Até a próxima.